Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você, série adicto, que está aqui nos assistindo, cara, tem que ser viciado mesmo, porque ele é viciado na série e logo depois vem ver o nosso programa. Mas essa é a nossa intenção, para quem é hiper mega viciado. Pois é, vamos aqui falar mais uma vez do Mr. Robot, Sim. temporada 1, episódio 4, que na verdade é episódio 1 ponto, não sei o que, 0. Ponto 3, eu acho. Agora eu vou falar uma coisa, foi chato, não digo chato, mas assim, foi confuso, né, esse último episódio. Acho melhor a gente tomar um ácido, quer? Um ácido. Acho melhor não, né, porque sóbrio já foi complicado de entender o negócio. Imagina sob o efeito de medicamentos. Mas essa série está sendo mega bem falada, né, nos Estados Unidos. Tem Bastante. Forbes Bastante. Tá todo mundo... Não é à toa que a segunda temporada já foi garantida antes até dela entrar no ar, né? Antes de ter um feedback do público. Agora, você sabe que muita gente assim, que começou a assistir desistiu. Porque ela é complexa. Eu acho que ela provoca um certo incômodo, sabe? Sim. Essa coisa de você poder ser invadido com tanta facilidade. Sei lá, eu acho que... Mostra uma realidade que a gente sabe que existe, mas que é uma coisa ainda talvez um pouco distante, né? Acho que seja muito... Da nossa, não, eu digo distante da nossa imaginação, distante... A gente vive num falso sensação de proteção, digamos assim, em relação ao mundo virtual, que na verdade não existe, né? Vamos combinar que qualquer um hacker que tem aí assistindo a gente pode invadir várias coisas, né, da nossa conta, do nosso não sei o quê, e é uma falsa sensação de segurança de verdade, né? É isso aí. Bom, já começa o episódio com uma tomada até muito bonita, assim, de uma carreira de uma carreira de morfina. Eu nunca vi ninguém cheirar morfina. Não cheira morfina. Eu não sei se aqui no Brasil é muito moda essa história da morfina, mas acho que nos Estados Unidos é. Deve ser, né? Deve ter mais facilidade, né? Não sei. Sei lá. Mas enfim, aquela parece até uma estrada de neve, assim, a gente demora um pouquinho para entender o que é. Ele dizendo que é a última vez, que ele não quer mais, e que ele já raspou tudo onde tinha para conseguir, e enfim. E eu acho que talvez isso seja uma tentativa desesperada dele dessa busca pela normalidade, né? Que é uma coisa que no último capítulo ficou bem... Eu acho que tem essa coisa da busca pela normalidade, e eu também acho que pode ser também essa coisa de que se ele vai fazer esse plano, ele tem que estar sóbrio, né? Tem que estar com todos os neurônios no lugar, porque tudo indica que ele vai fazer o plano, porque depois que o bug dele é descoberto, né, com a história lá do pai dele, ele vai direto lá pra Coney Island, né? Senta lá em frente do computador. E vambora, tipo... Vamos executar o plano. Tô no lance. Tô no lance. E é assim que começa, né? O capítulo é ele lá dizendo tô no lance. Então acho que ou se ele quer ser normal, ou se ele quer executar o plano, ele tem que estar agora ali, né? Exatamente. E aí tem aquele lance que eles começam lá a planejar. Sim. E a aí primeira coisa que ele coloca... Fala. Não, interessante que dessa vez agora, esse capítulo, a gente conheceu mais um pouco o grupo, né? O Romero, né? A gente conhece... Que é o afrodescendente. O gordinho lá que eu não lembro o nome. O gordinho ainda tá meio apagadão, né? Acho que já vem... Não falo muito sobre ele, não. Aparece mais uma vez a Darlene, a peteira, né? Nossa, não é uma mala, pelo amor de Deus. E aí...
Eu achava que aquela outra moça era uma indiana, mas tu diga agora que ela é muçulmana. Ela é muçulmana, é a Trenton. Trenton, né? Então dá pra ver que ela é tímida e tal, mas que ela também não foge. Nesse último capítulo agora ela da briga, se colocou né? mais um pouquinho, mais né? Um pouco. Pareceu um pouquinho mais. A gente vê mais ou menos um pouco mais sobre a dinâmica desse grupo, né? Exatamente. E aí o Elliot fala que tem aquela coisa lá que ele queima aquela fita, né? Aliás, onde é que ele arranjou uma fita cassete, né? Que ele tira. Acho que você está se adiantando um pouco, mas. Não é bem no início. Que ele pega aquilo e ele mostra. É verdade, ele mostra o plano dele, você tem razão. Né? Mostra o plano dele, que o grande lance ali é destruir aqueles que chama de Raspberry Apple, né? Raspberry Pi. É o né? Plano dele é justamente que traduzindo ao pé da letra quer dizer torta de amora, que é tipo como se fosse um HDzinho. É uma placa. É uma plaquinha que queimando esses superaquecendo essa placa, você destrói arquivos ou exatamente, coisas lá importantes. Né? Só que isso ele tem que estar fisicamente lá, presente lá. E é uma coisa complicada, porque primeiro isso, né? O prédio é uma fortaleza, um lugar com uma segurança, prédio de segurança máxima, para você entrar ali é complicadíssimo. E fora que eles têm um prazo, né? Até 1º de abril, 4 dias, 3, 4 dias adiante de onde eles estão, porque a empresa vai distribuir esses arquivos em 4 sedes diferentes em lugares diferentes do país, justamente eu acho que para dificultar esse... E quem diz essa coisa, não, a gente tem até 1º de abril, é o Elliot, ele diz, quem me falou foi o Tyrell. E aí o outro fala, mas como? Você é amigo do Tyrell? Achei estranho que eles não levaram isso adiante, assim, mas, né, tipo, cobrasse mais dele. Mas como você conhece o Tyrell? Porque é uma ameaça, né? Esse cara e ele não compartilhou com um grupo que o Tyrell ofereceu um emprego para ele, blá, 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 blá. Então, assim, ao meu entender, ele já tem um contato com esse grupo, ele é o chefe desse grupo e tudo isso, mas ele tem esses apagões, né? Como aconteceu lá no hospital, no episódio passado. De novo, por conta da intimidade que eu sinto que a Darlene tem com ele, por conta de tudo isso que eu acho que o Mr. Robot não existe. Mas eu não vou ficar insistindo nessa coisa do Mr. Robot não existe. Vamos viver o lance, né? E deixar que a coisa se desenrole. Né? Exatamente. E aí rola um clima ali, porque o Navarro, o nome dele, como é que é? Romero. O Romero fala, peraí, mas a gente está planejando isso aqui há meses e agora vai ter que atropelar. Mas ele fala, mas tem que ser, porque eles vão fazer essa distribuição aí e se a gente não conseguir, não vai rolar. Exatamente. E ele se oferece para ir fisicamente, né? Ele se oferece para ir fisicamente. As meninas topam, falam, beleza, eu faço a minha parte, a outra fala, eu faço a minha parte, cada um faz a parte delas e começa, então, a história. Só que tem um pequeno detalhe, ele está passando justamente pela abstinência. Exatamente, ele acabou de parar de usar droga, então o cara faz a última linha. Exatamente, e aí vai começar a ter aquelas reações horrorosas. Aí você já começa a ver que ele está aqui na paranoia, que todas as sensações são hiper ativadas, então ele ouve ouve demais, ele sente demais, ele cheira, não sei o que, papai, e ele vomita e aí levam ele pro quarto do hotel para ele passar. Que no caminho eles estão indo, né? Para passar mesmo. O que eu não entendi antes disso foi por que o Romero e o Gordinho escolheram aquele carro específico para entrar naquele carro, roubar aquele carro. Porque estavam lá esperando. Tipo, tinha carro parado. Por que aquele carro? Aquele carro era de aquela mulher quem? Isso também fiquei um pouco... Depois a gente até comentou, mas eles roubaram o carro para ir, né? Mas por que aquele, né?
será que eles precisavam roubar um carro? Por que aquele carro? Tem E eles entram e conectam. Não, mas eles conectam para fazer a ligação, né? Eu acho que é a forma que eles têm de fazer o carro ligar. Duvido que esses caras não tenham um carro, ou não tem como alugar um carro. Diz aí, manda aí pra gente o que você acha. Alguma coisa tem a ver com... Ajuda a gente aí, por que especificamente aquele carro? Eles estavam na campanha ali, eles estavam exatamente. Tem aquela maquininha, né, que eles estavam na mão, que clica e tudo bem, então vamos, né? Só ele ficou um pouco esquisito mesmo. Bom, aí eles entram lá no hotel e eu particularmente não vi o Mr. Robot passar pela porta. Eu só vi você comentou isso. Dois. Isso é uma coisa que a gente tem que ver. Eu vou ver de novo essa parte, que você falando agora realmente como se ele já estivesse lá dentro. Não vi, né? Enfim. Como se ali é uma ilusão, né, na cabeça do Elliot. E, bom, aí começa os 10, sei lá quantos minutos de viagem louca. Que ele começa realmente a delirar, né? Delírio. Porque ele tá se tremendo todo, suando e aquela coisa toda. Alucinações, que é absolutamente normal quando a pessoa está passando por um processo de desintoxicação. Isso aí é absolutamente normal. Agora, eu acho que, não sei se é por aí, ou antes ou um pouquinho depois disso, o Romero diz uma frase muito engraçada, que ele fala assim: algum dia, algum roteirista de televisão vai bagunçar a cabeça de uma geração inteira com essas ideias erradas do que é um hacker. Isso é maneiro. Ele fala isso quando o outro está fazendo desintoxicação, e ele fala porque quem é que vai colocar, que acho que dentro do... Não sei se vocês estão vendo um filme ou jogando. Alguma coisa que aparece, uma coisa bem boba, assim. Tipo, que tem um bug que canta. Um bug que canta? Que imbecil vai colocar isso? Né? Não, foi engraçado. E aí ele satirizando ao próprio programa, né? Exatamente. Isso é bem engraçado mesmo. E aí o Elliot tá muito mal, né? E pede pro senhor robô um pouco de morfina, pelo amor de Deus, um pouco de morfina. Não, você não pode. Um pouco de morfina, e aí corta para eles dentro do carro. E o senhor robô leva ele no crack house, que é um lugar, né? Os casos o pessoal vai para se drogar. E entra lá dentro, ele pede morfina, o cara fala: não tem morfina, mas eu tenho isso aqui que é muito melhor. E dá lá uma droga, deve ser heroína, sei lá, que é uma droga meio azul, clarinha. Equivalente à heroína, né? Mas que você tem que picar. Então, cara, quando começou isso, e a gente ali, acho que a maioria de nós não sabíamos que isso era alucinação, acho que a gente só percebeu um pouco adiante. Cara, aí eu falei: não acredito. Esse cara vai começar a se picar. Aí essa história toda vai pra essa história de droga. Parecia realmente uma coisa clichê, que ia cair naquela coisa clichê de série, de filme do cara se drogar e tal. Me deu uma preguiça, porque na boa, muito já, tipo... E aí nessa viagem toda, ele tomou tiro, né? Tomou tiro. Aí, e a gente sem saber que era viagem. Aí ele tomou tiro, tal, não sei o quê, Aí quando aparece na televisão a imagem da máscara, que de repente, para uma programação e aí da máscara, aí eu comecei a pensar: não, acho que isso é viagem ali, né? Comecei a desconfiar. E aí, bom, aí ele vai tirar chega ele do lado, aí que eu vi, tá bom, totalmente viagem, porque o cara tá lá falando, e daqui a pouco ele entra na imagem, né? E o cara tira a máscara, tem uma máscara por debaixo, e dá pra ele. E tira uma chave e dá pra ele. Aí nesse momento você vê que, pelo menos eu tive a sensação de que meio que ele tá passando bastão pra ele. Exatamente. Nessa viagem toda, quem parar realmente pra analisar quadro a quadro, provavelmente vai conseguir tirar várias coisinhas, dicas, né? Do que porque eles mandaram ali várias mensagens. Eu não consegui decifrar muitas delas, mas várias mensagens foram mandadas por ali, né? Aí ele encontra aquela garotinha ainda na viagem, né? Ele encontra aquela garotinha que ele chega perto da casa dele, a casa não tá. Não tá. Ele aí deixa a chave cair. Exatamente. Aí vem uma garotinha, pergunta qual é o monstro dele. Sim. E a garotinha: tá aqui sua chave, dá a chave pra ele. E ele entra onde mesmo?
rola todas umas portas, todo o tempo todo tem umas portas e tem essa chave, aí tem um momento que ele entra dentro Tyrell de tá na casa, o Tyrell tá na casa segurando uma chave, tudo muito, você vê que é muito... Com a chave na mão, aí entra na casa, ele conversa com o peixe, né? O peixe fica amigo dele. O peixe fica falando como é terrível viver num aquário, pra ele mudar a posição da janela, e aí depois corta e vai para o restaurante. Restaurante estranhão, com aquela divisória, a pessoa senta uma de frente para outra. Da escritório. Aí ela comendo aquele peixe preto nojento. Ela tá comendo um peixe que é o dele, que ele na verdade não é o dele, é um peixe grande, assim, mas né? Simbolicamente você tá comendo meu amigo e tal. Viagem. Cara. Aí ele tira a chave pra fora, ela diz que é pedido de casamento. O pessoal aplaude. Aí ele meio que tá voltando do casamento com roupa de gala, né? Roupa de gala, lá em Coney Island. E aí ela diz que não cabe. Enfim, várias cenas, uma atrás da outra, com relação à chave aí ele acorda, né? E o inconsciente dele se manifestando ali. Agora, antes dele acordar, acontece uma coisa muito, muito curiosa, que ele diz assim, como é que foi? Que foi muito importante. Ele entra com aquela roupa de gala lá no QG lá do F Society, né, que é em Coney Island, que é naquele fliperama e tal, e tem uns sons assim de crianças brincando, de crianças gritando e tal. E aí uma voz... tudo apaga, fica um escuro, aí sim, que vem a voz de criança, ele acorda, aí ele acorda. Não, aí vem uma voz que diz assim, você não é Elliot, você é... Aí ele acorda, entendeu? Então não sei se ele não aguenta ouvir o que ele é, se é pra dizer você não é o Elliot, você é o Mr. Robot, ou exatamente o que ele ia dizer. A impressão que me deu é que ele não ia, naquele momento ele ainda não estava preparado para ouvir a verdade. Ou seja, o inconsciente dele não acha que ele está preparado para ouvir a verdade ainda. Ele diz, você não é o Elliot, você é... Aí ele acorda. Aí quando ele acorda, ele estava o tempo todo falando, você está sozinho, você está sozinho. Quando ele acorda, eu estou sozinho, estou sozinho. Aí vem o Mr. Robot e fala, não, você não está sozinho. Não vou te abandonar. Eu não vou te abandonar, você está aqui. Então eu acho que tem alguma coisa a ver. Dê a sua opinião, gente. Por favor. Por favor. Estamos ansiosos. Bom, aí corta lá para a praça, que está a muçulmana, que é a Trenton, com a Darlene. Estão numa praça, assim, estão num lugar público, assim, à noite. Você está falando de quem? Da Darlene e a... elas estão lá, antes disso, chega a Darlene e diz, bom, eu não consegui o contato com o Exército Sombrio, né, e parece que isso é uma parte crucial do plano, não sei exatamente aonde ele se encaixa, mas que é uma parte crucial. E ela não sabe como encontrar eles, assim, não conseguiu contato, não sabe onde encontrar e sai em busca. Hoje é domingo, eu acho que vai estar no lugar de ping-pong. É o lugar onde está meu namorado, né? Hã? Ela fala, eu quero meu namorado, tá lá. Não, ela diz, eu acho que eu sei onde eu posso encontrar o cara. Domingo ele vai sempre nesse lugar. É o contato dela pro Exército Sombrio. Mas ela não diz que é o namorado dela? Ela não diz que é o namorado. Com certeza? Absoluto. Ela só... Aí, quando a gente descobre que é o namorado, a gente vê como se interliga, mas ela não diz, não. Engraçado, ficou claro isso pra mim, assim. Não, bom, tirei a dúvida nossa, mas eu acho que não diz, não. Mas aí passa essa coisa toda, né? Que isso foi lá antes, né? Isso que você tá falando agora foi lá antes. Aí passa essa história toda com Helios, aí volta pra elas na praça. O cara não apareceu. Não apareceu. Ela não aparece, de repente tem uma limusine do outro lado da rua. Ela fala, olha, tá ali, ele tá ali. Elas entram na limusine, misteriosas, são dois caras com umas máscaras assim, japonesas. E tá na cara que é o Exército Sombrio, né? É o Black Army, né? E os caras falando numa língua oriental, não sei qual. Manda jogar fora o celular, eu ia ficar puta se mandasse jogar fora o meu celular. Lógico, os dois celulares, das duas, né? Dois celulares. E aí ela chega lá e ela
vai falar com o cara que, obviamente, aí a gente percebe que é o namorado dela. Uma coisa também que eu li numa entrevista e numa matéria, que dizem que não vai haver subplots, assim, tramas, né? Tramas. Tudo vai se interligar. Tudo vai se interligar. Então, tipo, a história da Darlene com o namorado. Não, parece que tudo vai se interligar em uma coisa só. Então a gente tem que meio que prestar atenção em todos os detalhes, porque eles vão se conectar em algum determinado momento. Bom, e na verdade o cara da Darlene é o Cisco, né? Que é o hacker. Que é do que a gente estava se perguntando, mas que esse cara trabalha para quem? Esse cara trabalha para quem? Ele é do Exército Ele é do Black Army, exatamente, que é o cara do CD, né? Que é o cara do CD, que é o cara que botou o CD lá no Oli, lá no Oli. No namorado prego da Angela, né? Da Angela, que a intenção dele era que ele colocasse lá na empresa, né? E que mais? E ela pede pra ele, então, tentar ver se o Exército Sombrio ajuda ela e tal, papapá. Agora, o que aconteceu com a muçulmana? De repente sumiu, ela não apareceu mais? Não, acho que depois dessa cena aí... Mas ela tava dando um limousine. Só aparece a Darlene do lado de fora. Com esse tal do Cisco, né? É verdade. Não sei o que aconteceu com ele. Deve estar sendo estuprada lá pelos caras de máscara de dragão lá. Coitada mesmo. E aí acho que foi um pouco antes disso que a Angela, enquanto o Oli tá dormindo, ela pega o CD, né? Aí tipo, a primeira coisa que acontece com a Angela é justamente isso. Ela acorda no dia seguinte lá da briga deles e depois que eles, sei lá, retomam lá e tal. E enquanto ele tá dormindo, ela pega o CD e à noite ela vai na empresa. Não, mas espera aí, tem todo um fervo que acontece ali que a gente precisa. Na verdade a gente não falou disso, estou voltando aqui para cima. Sim, antes de ter acontecido tudo isso. Ela pega o CD, vai para casa do Elliot. Chega lá, o Elliot não tá. E aí ela encontra a Sheila. E fala, pô, ele não responde as minhas mensagens, não tá fazendo nada. Não, ele tá, sabe onde ele tá? Não sei, ele não fala, tá. As duas saem pra passear com o cachorrinho, né? Coisa. Aí ele sai pra passear com o cachorrinho. Sheila oferece um êxtase pra ela, né? Exatamente. Sheila oferece um êxtase, os dois tomam um êxtase e saem, vão pra boate, nananã. E aí naquele momento elas se pegam, né? E a Sheila diz, você bota na frente do espelho, você tem que saber que só você que tem, você que tem que se satisfazer, não tem que satisfazer mais ninguém, se preocupar com mais ninguém. Eu não sei, alguma coisa tá estranha nessa relação dessas duas. Realmente ficou assim bem no ar mesmo. Ficou... Alguma coisa... Isso vai ser definido, espero, né? Alguma coisa eu acho que, sei lá, me soou meio esquisito. Não me soou como duas mulheres assim, se divertindo e não, tem um peso ali. Tem uma coisa ali. Realmente depois disso ela vai e pega e vai pra empresa. De noite, né? De noite e bota o CD pra rodar ali. Bota o CD rodar e vai então botar um bug, né? Dentro Exatamente. Só que uma pessoa chega, né? Não, mas aí ela bota um bug de qualquer jeito, né? E coloca. Eu acho que coloca lá no escritório Ela dele. não tenta tirar, não? Não tenta tirar assim com um arame, aquela... Não, mas aí ela consegue, né? Eu acho que ela consegue e a pessoa não vê e pronto. Bom, e tem o final, né? Que é bem assim... abstrato, vamos dizer. Temos um final... Que é o negócio do Demons lá, e falando que mesmo eu tendo criado isso, ele me persegue, ele te manipula, te modifica, filosofando um pouco. É o primeiro final que a gente tem que não é tipo como se diz, um cliffhanger, né? Não é tipo como é que fala em português?
Porque um finalzão com um gancho, assim. gancho. Acho que é o primeiro final que não tem um gancho, assim, então é mais uma filosofia falando que todo mundo tem seus monstros, seus demônios e papai, que, enfim. Você cria eles na sua cabeça, eles te manipulam, eles te... Que não deixa de ser verdade, né? Só que é uma analogia entre os nossos medos, as nossas coisas, com os nossos bugs, vamos dizer assim, né? Exatamente. Com esse vírus aí que ele criou pra... É isso aí. Então, acho que, de novo, acho que esse episódio não foi tanta ação ou tanta coisa dentro, mas foi um episódio que botou a gente pra pensar pra caramba. Acho que, assim, alguém parasse e ficasse vendo quadro por quadro, né? E pudesse, assim, tipo, pesquisar, né? Ia descobrir muito mais coisas do que a gente acabou de falar aqui. E, por favor, escreva isso nos seus comentários, porque realmente essa série é riquíssima nesse sentido, né? Acho que até agora não sei se houve uma série com tantas mensagens subliminares, enfim. Então, é isso. Valeu então, gente. Vamos ver o que o quinto episódio vai trazer pra gente. Obrigado pela companhia, mais uma vez. Isso aí. E fica aqui com a gente pro próximo Falando a Série sobre o Mr. Robot. Isso aí. Até mais. Tchau.